Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Idomeu Bonetti Filho, da Faculdade de Odontologia de Araraquara, professor de endodontia. Coordeno os cursos de especialização aqui da nossa Fundação FAEPO, especialização, extensão e imersão. E vou falar para vocês um pouco hoje sobre a obturação, termoplastificação da gutta-percha no interior do canal radicular. Então, técnicas de termoplastificação. No caso, os compactadores de Max Padden, ou denominado Gutta Condenser, da Maillefer, né? E eu trabalhei já há muitos anos com esses compactadores. Então, por que é esse compactador? É uma lima Redstone, como vocês estão vendo aí na imagem, uma lima Redstone invertida, né? E é uma técnica já antiga já. Então começou essa técnica em tempo de 1980, eu entrei na faculdade em 82 e meu professor Mário Leonardo foi para os Estados Unidos logo em seguida e enviou para mim os Max Padden Compactor, que era da Hanso e Hannover. Esses compactadores eu usei desde aquela época. Então eu venho usando esses compactadores, que é praticamente uma lima, como vocês vão ver aí na imagem, é uma lima endodôntica, assim, uma lima Redstone invertida. Então essa lima Redstone invertida faz um papel no interior do canal radicular, girando no sentido horário, ela plastifica pelo atrito essa gutta-percha e por essa característica que vocês vão ver na imagem, essa característica de uma Redstone invertida, ela joga essa gutta-percha plastificada para o interior do canal radicular e também na lateral, plastificando, obturando esse canal. Hoje eu uso a técnica, usando esses compactadores, como uma técnica como complemento da minha obturação. Porque hoje eu faço obturação de cone único, esses cones com taper, ou pela condensação lateral. Alguma falha na hora da obturação, sem precisar remover esse material, sem querer uma falha médio, cervical, até mesmo apical, eu entrando com os compactadores eu consigo corrigir, melhorar essa minha obturação e também alguns canais laterais ou reabsorções internas eu consigo preencher plastificando usando esses meus compactadores. Existe uma regra para ser seguida, né? Lógico que não é assim tão simples, tem que ter um treinamento para usar esses compactadores. É importante, né, o treinamento. Então veja, ele vai rodar sempre no sentido horário. Então vamos falar algumas coisinhas desse compactador de Max Padden. Eu tenho vários capítulos de livro, o livro do professor Mário Leonardo, do professor Renato, são professores daquela na faculdade, trabalhamos junto com eles, né, de renome internacional. E nesses capítulos eu fui privilegiado de escrever nesses capítulos do livro a técnica de termoplastificação. Tem várias outras técnicas nesses capítulos que vocês estão vendo aí na imagem. Então essas técnicas de compactação eu uso do compactador até hoje. As outras são um pouco mais caras. Para nós, esse compactador, você tendo um compactador e um micromotor que gira uma boa velocidade, acima de 8.000 rotação, você vai conseguir plastificar essa gutta-percha e corrigir essa obturação. Quem faz bastante endodontia, quem é um especialista, deve ter isso no seu arsenal para correção da sua obturação. E eu gosto. Então, eu usei desde 1982 que eu entrei na faculdade, e em 84 é a primeira vez que eu vi o trabalho de Tag no Journal of Endodontics, mostrando o hibridismo, usando engine plug, que é uma lima Kerr invertida, associando com a condensação lateral. Então, até no capítulo do livro eu coloquei técnica híbrida modificada, usando compactadores, vocês vão ver nesse capítulo. Mas, então, o que é esses compactadores? Bacana, porque você fala, poxa, é antigo e hoje em dia é atual. Dá para se usar, por ser barato e com um certo treinamento você vai conseguir uma boa obturação. Então, primeiro passo. Veja essas imagens desse dente que eu cortei, mostrando um cone de gutta-percha travado no comprimento de trabalho. Então, esse cone travado no comprimento de trabalho, quer dizer, então qual é a escolha do meu cone de gutta-percha que eu vou usar o compactador? Aquele que melhor trave no comprimento do trabalho, o seu batente apical. Então, por exemplo, se eu instrumentei até no caso no desenho, se eu instrumentei até um 50, né? Então travei um cone 50, eu vejo que tem um batente ali. Porque, veja bem, esse compactador vai girar no interior do canal, no sentido horário, então ele é um parafuso de rotação reversa, então no horário ele vai sair do canal. Então, no horário, que é da esquerda para a direita, que um black deck perfuraria, ele é o contrário, ele sai do canal. Então,
Então, girando uma velocidade acima de 8.000 rotações por minuto, ele aquece pelo atrito e leva essa gutapercha. Se não tiver um bom batente apical, o que acontece? Vai ter um extravasamento. Então, já podemos pensar, qual é a contraindicação? Risogênese incompleta, ou você sobreinstrumentou um canal, arrombou aquele forame, não use a técnica de compactação, que você vai jogar muita gutapercha para a região periapical. Então, veja bem, então, primeiro passo, um bom cone que trave, como está mostrando ali. Qual é a escolha do meu compactador? Se eu usei um cone gutapercha principal, no caso aí um 50, está travado, eu vou usar um número acima do cone gutapercha principal, um ou dois números acima. Por exemplo, se é um número 50, eu posso usar um 60. Se é um número 40, posso usar um 45. Normalmente no molar, eu vou até um 25 ou 30, ou até um 35, eu posso usar o 35. Então, na média, para os meus alunos, eu indico um 35, né, diâmetro apical, 35 de 21 milímetros, menorzinho para ir para molar, e 45 e o 60 de 25 milímetros. Quem é especialista deve comprar tudo de 21 milímetros. Então, de 35, 45 e 60. Eu indico. Tem desde o 25 até 80, né, vários compactadores, mas a média eu gosto de usar nessa faixa. Então, o 35, 60, o 45 e o 60. Dá para fazer obturação tranquila de quase todos os canais. Aí você fala assim, esse é um canal que se meter com 70. Eu uso 60. 70 é muito calibroso, você praticamente vai conseguir fazer condensação lateral, não vai ter problema. Né? Mas eu posso usar o 60 nesse caso. Mas, normalmente, um número ou dois números acima do meu cone gutapercha principal. Posso usar do mesmo comprimento? Pode, quando tiver um defeito apical. Então eu vou usar, se eu usar um cone 50, eu posso usar um compactador 50, ou um 45, vou usar um 45 se eu quero corrigir na região apical. Uma outra coisa, qual é a profundidade de penetração deste compactador, como mostra ali? Sempre 2 a 3 milímetros aquém do comprimento de trabalho. Então o compactador vai entrar 2 a 3 milímetros aquém do comprimento de trabalho, na parte reta do canal. Se o canal for curvo, na parte reta do canal curvo. Então, se der uma curvatura, eu vou mostrar aqui para vocês, no dente extraído, um canino reto e um canino curvo, usando esses compactadores. Vocês vão ver depois a plastificação, como eu faço essa obturação. Eu faço o hibridismo, isso que eu gosto. Uso compactador e uso associado à condensação lateral, né? E corrijo e faço correções. Então, vamos um cone, voltando lá, um cone bem travado, o compactador, sempre 1 a 2 números acima do cone gutapercha principal, a profundidade 2 a 3 milímetros aquém do comprimento de trabalho, sempre na parte reta do canal, se eu curvo na parte reta. E quanto tempo eu permaneço no interior do canal? 10 segundos. Você não pode ficar muito tempo. Porque no momento que você introduz esse compactador no interior do canal, vocês vão ver nas imagens, você vai ter que fazer um movimento de introdução e retirada. Porque no momento que está plastificando, como ele tem um parafuso de rotação reversa, ele vai plastificar a gutapercha e você vai sentir que ele quer sair do canal. E você tem que resistir ou não àquele refluxo do compactador. Ele quer sair e você vai resistindo ou não a esse movimento de refluxo. Aí você plastifica essa gutapercha, que eram cones de gutapercha, ou um cone único, você vai ficar uma massa de gutapercha plastificada no interior do canal radicular. Aí, aproveitando já essa massa, você pode abrir espaço e colocar cones auxiliares e voltar com o compactador, corrigindo, plastificando, levando cimento no canal radicular assim. Então, basicamente, é essa a técnica. Então, eu escolhi o cone, o compactador e sei quanto tempo eu vou usar. Veja que eu sempre falei do compactador no sentido horário. Se você usar no anti-horário, se você não perceber, que eu vou mostrar para vocês, que tem que fazer um teste em gases que a gente vai mostrar. É muito importante isso, porque as fraturas, o acidente ocorre com o compactador quando o aluno usa no sentido anti-horário, porque aí ele vira um perfurador, ele trava dentro do canal e fratura. Tem alguns acidentes com os alunos. Então, não podemos esquecer, sempre no sentido horário, e vamos fazer um teste em gases. Tá? Ele sempre girando, ele vai sair do canal. No sentido horário, veja que esse aqui é um compactador 45. Então, eu girando no sentido horário, é o que acontece com a gase, sem apertar. Ó, ele empurra a gase em sentido apical. Então, a mesma coisa, está plastificando a gutapercha, está empurrando. Mas é importante você segurar com o dedo, assim, ó, o compactador bem forte,
você não consegue segurar. Esse é o sentido correto. Ó. Você está ficando bem forte e ele está saindo no interior do canal radicular. Vendo? Então, esse é o correto. Então, ele vai plastificar a guta percha, vai jogar a guta no sentido apical e você consegue fazer essa obturação. Então, no sentido anti-horário, que é esse aqui, ó, ele quer entrar. Se você segurar a gase, ele penetra. Ó, não estou nem segurando. Então, esse sentido é o errado, porque ele vai entrar dentro do canal, vai fraturar e vai acontecer um acidente. Eu instrumentei até o número 40. Então, olha, veja que o cone é preto, que é o 40. Vou usar um compactador 45. Esse comprimento de trabalho é de 23 milímetros. Então, eu vou entrar no máximo com esse compactador 45, que é um número acima do meu cone guta-percha principal, em torno de 20 milímetros. Como eu sei? Pelaquela parte colorida do compactador. Então, no máximo, até o segundo risquinho do meu compactador. É o máximo que eu posso penetrar. Veja que eu instrumentei com o número 40, vou usar um 45. Então, eu não consigo chegar no mesmo comprimento nos 23. Mas assim mesmo eu fico 3 milímetros aquém para poder trabalhar com esse compactador. O bom da técnica usando compactação é que você utiliza poucos cones auxiliares, né? Então, abrir espaço. Primeiro passo, eu vou ver até que profundidade entra, meu compactador 45 já tinha escolhido, vou ver até que profundidade esse compactador entra. Lembra que eu marquei no segundo risco, no máximo que ela vai penetrar, sinto o longo eixo, importante sentir onde vai ser seu longo eixo, vai movimento de introdução e retirada, o seu compactador. Você pode encostar numa parede, mas nunca for fazer pêndulo assim, ó. Aí você pode fraturar o compactador. Você tem que fazer movimentos nesse sentido, sem fazer movimento pendular. Então, movimento em todo o conjunto, contra-ângulo e compactador, fazendo esse movimento. Então, eu vou acionar agora esse compactador aqui dentro do canal. Veja que eu sei que quanto máximo eu vou penetrar é no segundo risco. Aí eu venho introduzir aqui, assim, aciono e encosto. Olha lá, está entrando o cone. Olha lá, vamos lá de novo. Fica, olha lá, vai mover a introdução e retirada. Eu estou sentindo o refluxo. Veja, olha lá, o cone. Olha lá, ele pegou o cone. Pronto, posso encostar um pouquinho esse cone está fazendo movimento. Olha lá, está entrando. Esse cortou, tudo bem, ó. É uma técnica híbrida, tiro, limpo o excesso em gás. Limpei o excesso em gás. Aproveito que a guta-percha está bem plástica lá dentro do canal, entro agora aqui com o meu espaçador, abro o espaço, estou fazendo o hibridismo, usei a condensação, usei o compactador, vou abrir espaço novamente, vou pegar mais um cone auxiliar, um pouquinho de cimento também, naquele espaço aberto, eu vou colocar meu cone auxiliar ali. Neste caso, eu vou deixar esse cone, vamos cortar o excesso também, tem que cortar um pouquinho, muita guta-percha. Você corta o excesso um pouquinho dessa guta-percha, né? Cortei o excesso da guta-percha. Aí eu volto de novo com o meu compactador ao lado. Posso, no caso, como é um canino, pode ser muito amplo na parte cervical, eu posso usar até um compactador 60 nessa região cervical. Mas vou voltar com 45, veja que está tudo plastificado. Deixo do lado do compactador, da guta-percha, do auxiliar, aciono e ele vai, olha lá, ele entrou. Olha lá, estou aproveitando, olha lá, movimento, introdução, retirada, retirada, faço esse movimento, veja que está ficando uma massa única lá dentro do canal, tá vendo? Encosto na parede para não rodar, tá vendo? Estou encostando na parede aqui, Isso, tiro o excesso em gás de novo. Se quiser, eu posso abrir espaço novamente, Aqui tira esse aqui, é o excesso que saiu. Mas, vamos abrir. Se você não gostou, você pode tirar a radiografia agora, né? E se tiver uma falha, ou nesse momento, você acha que já terminou, você vai pegar o seu condensador vertical, aí, aproveitando que agora está tudo plástico, você pega o seu condensador vertical aqui assim e faça a condensação dessa guta-percha, olha, que está no interior do canal radicular. Veja que essa guta-percha está mole, tá vendo? Tá? Então usei a guta-percha, fiz a condensação lateral,
usando cones auxiliares, usei o compactação, plastificou e depois condensei vertical. Se eu perceber agora a radiografia que eu vou fazer agora de condensação lateral tem alguma falha, posso retornar com o meu compactador, encosto na gutapercha, aqui no caso 45 de novo. Se for apical, eu posso aprofundar um pouco mais. Se for cervical, eu posso usar um compactador maior. E aí eu vou acionar, olha, estou acionando, veja que ele plastifica novamente essa gutapercha, olha lá. Ele plastifica a gutapercha no canal, está plastificando. Aqui, ó, tirou até um pouco mais do excesso, joga fora o excesso. Ó, plastifiquei essa gutapercha, vou tirando devagarzinho. Tirou, limpa em gases. Vou tirar esse excesso que caiu aqui, ó, fora. Esse excesso. Vou abrir espaço novamente com o meu espaçador lateral. Olha lá, olha como abriu espaço. Vou pegar um novo cone de gutapercha. Pegar um novo cone de gutapercha auxiliar, com um pouquinho de cimento. No espaço aqui aberto, ó, eu solto ele aqui e coloco o cone novamente. Aí, nesse caso, vou utilizar aqui o 45, o compactador. Do lado do cone de gutapercha principal aqui assim, ó, encosto aqui. Vou deixar ele inteiro agora sem cortar, deveria cortar. Aí vamos ver o que aconteceu. Ó, olha lá, só para ver onde ele vai. Ó. Olha lá, ele vai entrando, olha lá. Olha lá, o cone entrou inteirinho. Pronto, já estou colocando, o cone entrou. E agora tiro e aproveito, faço agora a minha condensação, a condensação vertical. Olha lá, pego o meu condensador e agora vou aquecendo na lâmpada a álcool e posso compactar toda essa gutapercha, eu posso cortar esse excesso, estou tirando o excesso, porque entrou todo um cone auxiliar, desde a parte do, superior do cone até a parte apical. Veja que está. Então aproveita agora que a gota está plástica, com o cimento, é importante, né? Você pode corrigir plastificando a gutapercha, mas você com o cimento vai fazer o selamento. Então é uma técnica que você tem que ter um treinamento, esse refluxo você vai introduzir e tirar, e você vai ter que ceder ou não esse movimento de refluxo, plastificando assim essa gutapercha no interior do canal. Pronto, tá, compactei, vou radiografar agora para ver como ficou a minha obturação de canal radicular. Esse canino é o de 13, ele tem 25 milímetros de comprimento, documento de trabalho. E vamos trabalhar, mas ele tem curvatura. Então eu vou ficar mais na parte reta desse canino, que é em torno de 20 milímetros. Então já medi aqui os 20 milímetros, já coloquei o cone, é um cone 40 também, coloquei 2 cones auxiliares já. Então vou usar o compactador também ao lado, no sentido horário, sempre girando. Eu vou introduzir ele aqui, ó, no interior do canal, uma introdução e retirada, olha lá, eu sei que, olha lá, vou plastificando, a gutapercha está pegando, olha. Como eu plastifiquei ele embaixo, eu vou agora usar um compactador até de número maior para usar, porque ele é muito amplo aqui na parte cervical. Vou usar agora um número 60, tá vendo? Porque aqui em cima é muito amplo. Ó, e vai ao lado do cone de gutapercha que eu coloquei aqui de novo, aciona. Ele está girando, ele tem muito espaço, ó. Ele está cortando novamente, ó. Olha lá, cortou novamente, olha lá, pegou, jogou fora meu cone. Então vai fazer movimento de introdução e retirada e vai tirando, olha lá, excesso de cone que está aqui, ó. Como plastifica, ó. Olha lá, bem molinho lá dentro, ó. Tiro encostando no aparelho, esse aqui é excesso. E agora venho com o meu condensador vertical e compacta essa gutapercha, ó, que está tudo mole aqui dentro do canal. Olha aqui como ficou. Tira esse excesso aqui, ó, tá vendo? A guta está totalmente plástica no interior do canal radicular. Então agora eu vou fazer minha tomada radiográfica, verifico se tem alguma falha. Então eu usei um 45, no caso aqui eu usei um 60, porque o canino na região cervical é muito amplo. Então eu tive que usar 2 tipos de compactador, um 45 para a região mais apical e um 60 para a região cervical. Certo? Vou radiografar agora e vejo como ficou a minha obturação. Olhando aquelas radiografias agora, vejo que o canino,
que foi obturado um canal mais reto. Veja que tem uma obturação quase homogênea em todo o canal. Então nós conseguimos chegar com o compactador a 2 a 3 milímetros no começo do trabalho. No canino com curvatura, eu fiquei mais na parte reta, cervical e média desse canal. Então veja que a obturação ficou assim e na região apical está o cone único com a condensação lateral realizada. Então veja que as duas técnicas é um dente extraído, né? Nós usamos esse compactador, você veja a possibilidade de você refazer. Isso que é bacana dessa técnica, é você usar a obturação, a condensação lateral ou usando o cone único, você consegue corrigir essas falhas. Então fazer um hibridismo, usar um espaçador, usar o compactador, usar o espaçador novamente com mais um cone auxiliar e você vai complementando e fazendo uma excelente obturação do canal radicular. Não esquecendo sempre de usar o cimento também, não só a gutta-percha plastificada. O cimento tem que estar sempre envolto com essa gutta-percha. E mais detalhes dessa técnica você vai encontrar no livro. Tem 3 livros, né, do professor Mário Leonardo e do professor Renato Leonardo. E nesse capítulo eu tenho ali mostrando a técnica em canais com curvatura, canais que é reto, correções de obturação, né, você vê que quando tem falha você consegue corrigir, usando como essa técnica como complemento. Então vai mostrar alguns casos assim que tem falhas apicais, você consegue corrigir, obturações de canais laterais. Então você consegue muita coisa. E algumas coisas com acidente, né? Tem acidente também quando a pessoa trabalha num anti-horário, que é o complicado dessa técnica de compactação. Então, trabalhando no sentido horário, no seu micromotor, tomando seu cuidado, você vai conseguir fazer excelentes obturações e corrigir no momento da obturação, você já corrige essa obturação. Um outro detalhe que eu quero mostrar, como você está terminando, quando você está com um paciente e vai obturar, então o paciente não pode estar com o dente sensível. Porque no momento que você está trabalhando com esse compactador e o paciente sentir alguma dor, ele vai fazer um movimento brusco e você vai ter um problema. Então você tem que certificar que realmente é na segunda sessão ou o dente está assintomático, bem anestesiado, para você usar o compactador seguindo essas regras que eu passei para vocês. Então, do restante, o cuidado sempre no sentido horário, usar o compactador 1 a 2 números acima. Vejo que num caso eu usei 2 compactadores, tem casos que na região apical é bem mais estreito e na região cervical é mais largo, você tem que usar 2 tipos de compactadores. Sempre o compactador maior, porque ele vai ter maior poder de compactar, levar essa gutta-percha no interior do canal radicular. Se vocês gostaram, curtem, né? Compartilhem, dê a sua opinião, né? Estamos aqui para qualquer coisa que precisar, estaremos respondendo algumas perguntas.